Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro, isto é, de conto, aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão desse que eu considero um dos maiores textos do grande escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, Teoria do Medalhão. Um diálogo, ou melhor, um monólogo dialogado em que dois membros da elite brasileira dos 1800, de meados do século XIX, mais especificamente pai e filho, conversam no aniversário de maioridade do Janjão, que na ocasião alcançara 21 anos, idade ali da antiga maioridade penal e civil no Brasil. Eu ainda tenho lembranças do fim da década de 80, começo da década de 90, quando minha avó e minha mãe se referiam à idade icônica dos 21 anos, que hoje se refere aos 18 anos, como nós sabemos, né? Muito bem. Quero dizer a vocês que venho lendo, relendo e treslendo Teoria do Medalhão já há bastante tempo, e aqui embaixo desse vídeo eu vou disponibilizar para vocês o link de um artigo que eu publiquei colocando Teoria do Medalhão de Machado de Assis em diálogo com outro conto, The Figure in the Carpet, A Figura no Tapete, do escritor estadunidense Henry James. Quem quiser se aprofundar nas discussões aqui que eu vou suscitar a partir de Teoria do Medalhão, pode ler o artigo de minha autoria, cujo link está aqui embaixo, tá? E artigo que foi publicado na revista Machado de Assis em Linha, que é um periódico acadêmico dedicado aos estudos sobre a obra de Machado e sua fortuna crítica. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Nós estamos no quarto de Janjão e seu pai fecha a porta porque tem algo muito importante a comunicar a seu filho no seu aniversário de 21 anos, data, portanto, da sua maioridade. Na tradição patriarcal, o pai toma, às vezes, ali de trazer ensinamentos para o filho. Só que ensinamentos com a verve e a ironia machadianas. E aí nós chegamos a um ponto sobre o qual eu discorri bastante nesse meu artigo há pouco citado. Será que Teoria do Medalhão é uma crítica contumaz aos arranjos da elite brasileira dos 1800 para manutenção de seus interesses no poder? Ou será que se trata de uma apologia de uma vida que pisa sobre os escombros da injustiça, da barbárie, da superficialidade, da perfídia, das máscaras para se estruturar? Uma apologia à dominação e à lógica coisificada para se chegar ao cume da montanha coisificada do prestígio social, ou uma crítica lancinante aos arranjos, à superficialidade e à anti-intelectualidade da elite de então? Essa minha colocação, ela diz respeito ao fato de que o pai de Janjão tem uma grande preocupação. A preocupação de que seu filho possa, como, digamos, o periscópio de um submarino, que se alça para além do rés da superfície marinha, tem a preocupação de que seu filho ultrapasse o nível médio das pessoas em sociedade e seja glorificado, e receba honrarias. Para tanto, ele vai ensinar ao filho não o estudo profundo
não o apego à sua profissão, não a busca por uma vocação, mas começa a ensinar, digamos, o anti-ensino. Começa a ensinar a dimensão de que quaisquer carreiras estariam abertas para Janjão. Daí a dimensão de que se trata de duas pessoas, membros da elite brasileira dos 1800. Como é que num país, no século XIX, transpassado pelo horror da escravidão, pelo crime da escravidão para a maioria do povo brasileiro de então, escravidão que só viria a ser abolida no Brasil, e no dia 13 de maio de 1888, que fez do Brasil o último país das Américas, do continente americano, a abolir a escravidão, como é que a maior parte do povo brasileiro poderia ver diante de si, como é que a maior parte dos pais do povo brasileiro poderia ver diante de si, diante dos filhos, o futuro com as várias profissões abertas? Não poderia. Então se trata de dois membros da elite de então. E o pai começa a falar sobre a carreira política, a indústria, a universidade, o comércio, como se Janjão pudesse fazer o que lhe aprouvesse, contanto, e esse era o sonho de juventude do pai, contanto que Janjão pudesse se tornar um medalhão. Olha, gente, essa figuração de medalhão, ela vai recebendo várias alcunhas ao longo do tempo. E eu quero dizer a vocês que há cerca de 5 anos, o ano de 2016, eu tive a ideia de escrever uma versão outra de Teoria do Medalhão, pensando no diálogo entre esse pai e entre esse filho na nossa época. E se nós fôssemos usar o termo medalhão para caracterizar alguém de prestígio hoje, nós falaríamos em celebridade, nós falaríamos em alguém que tem um prestígio social clamoroso, uma figura de proa nas mídias sociais, como nas mídias convencionais. Mas o que é interessante é que interessa para o pai não tanto o prestígio por causa de um estudo profundo, por causa de um trabalho sério, ardoroso, de vocação, de entrega, mas sim a apropriação do verniz. Mais, digamos, aquilo que os outros podem imputar a alguém, por aquilo que esse alguém sabe vender do que faz, e não em relação àquilo que esse alguém de fato faz. Algo que, se o Machado de Assis traz à tona no século XIX, parece incorporar essa dimensão mercadológica, coisificada, estupidificante da contemporaneidade, com a falta de profundidade, com a falta de imersão. Agora, se no século XIX, se em meados do século XIX, o pai de Janjão, a personagem de Machado de Assis, recomenda ao filho que, ao entrar numa livraria, possa saber os títulos das obras, saber de repente de onde vem determinado autor ou autora, se naquele momento ele pode lançar mão, digamos, de um conhecimento mais de vitrine, de fachada, para fornecer jantares, fazer contatos, conhecer esse e aquele nomes importantes para viabilizar o seu caminho, tendo um QI, não um coeficiente de inteligência, mas um quem indique. Hoje, a entrada numa livraria, o conhecimento de autores e autoras, ao menos a percepção filosófica, humanística de determinadas obras, vai ficando como um catálogo, vai ficando como aquele pó que se deposita sobre as estantes das antigas e belíssimas bibliotecas, uma vez que, trágica e tristemente, a leitura já vai se apartando do cotidiano mesmo das pessoas. A leitura mais densa, mais aprofundada. Nós não vamos chamar aqui de leitura humanística densa justamente a apreensão de manchetes ou a atrofia do relacionamento mais aprofundado e concentrado com a leitura pelas mídias sociais contemporâneas e pela quebra aí da formação humanística da contemporaneidade. O pai de Janjão
tem uma dimensão profundamente pessimista, dura e eu diria mais cruel sobre a existência. A vida, meu filho, é uma loteria, diz o pai de Janjão para o filho. Os agraciados são poucos, os malogrados inúmeros. E é sobre as esperanças de uma geração que é sobre justamente o sofrimento de uma geração que se amassam as esperanças da geração vindoura. Não há o que fazer, não há chorar, nem imprecar, nem reclamar, segundo o pai de Janjão, mas levar as coisas adiante, com seus louros e percalços, e seguir adiante. Essa colocação duríssima, com um realismo cáustico, árido, desértico, brutal, como que trazendo um princípio de realidade áspero, como se nós estivéssemos caminhando por um deserto de gelo, caracteriza um pai marcado pela vida, ferido pela vida, como que mutilando as perspectivas oníricas, as perspectivas mais sonhadoras do filho. E o Janjão pouco fala. E se trata, em teoria do medalhão, da teoria a preparar a prática daquele que transforma o ardor em tática, daquele que transforma a vocação em digamos, publicização daquilo que se faz. Não escrever um romance, mas dizer que se está escrevendo um romance. Não estudar a sério, fazer, digamos, uma pesquisa de doutorado, mas dizer que se tem a intenção de fazer uma pesquisa para justamente convidar as pessoas para um jantar e dar à tona uma publicidade para todo esse aspecto. E aí, nessa medida, o leitor e a leitora de Teoria do Medalhão, de Joaquim Maria Machado de Assis, aquelas pessoas que, como Machado, se esmeraram em desenvolver uma formação humanística mais aprofundada, veem, digamos, todo o escárnio, todo o ridículo daquela situação. Um ridículo que é triste, porque se trata de um pai, em Teoria do Medalhão, procurando trazer ao filho as lições que não pôde, ele, pai, levar a cabo em sua vida. Então a frustração do pai de Janjão é uma frustração por não ter podido se tornar um medalhão. Bom, se ele não pôde se tornar um medalhão, ele agora procura ensinar ao filho a técnica, abre aspas aqui, da completa inópia, ou seja, da incapacidade de se tornar um medalhão, porque o pai se aprofundou. Por que o pai se aprofundou? Porque ele conhece Jonathan Swift, porque ele conhece Luciano de Samosata. Jonathan Swift, escritor anglo-saxão. Luciano de Samosata, grande escritor cáustico da Grécia Antiga. Conhece Voltaire, esse mestre do iluminismo francês e da literatura. Autores que, ao invés de fazerem a chalaça, aquela piada franca, lançam mão do riso de canto de boca, do caráter escarninho, da ironia dúbia, que é, digamos, a forma, ela própria, a estrutura ela mesma de Teoria do Medalhão. Machado de Assis é dialeticamente crítico, é dialeticamente irônico, é contraditoriamente pessimista. Se nós pensarmos na preocupação, ainda que coisificada, de um pai para com seu filho, em meio ao deserto de gelo desse mundo, nós bem poderemos considerar que o pai traz lições totalmente criticáveis, mas que, dentro daquele conjunto questionável, totalmente questionável de valores, lições que poderiam propiciar um movimento estratégico para o filho. O que, segundo esse tipo de valor coisificado, significaria uma estratégia de prestígio e sobrevivência. Estratégia de prestígio e sobrevivência, que a pessoas de coração humanista parece questionável, né? E que é de fato questionável, mas de qualquer maneira dentro de um conjunto de valores
prepara o filho para a guerra robesiana de todos contra todos. E aqui eu me refiro a uma colocação do filósofo inglês Thomas Hobbes com um profundo pessimismo sobre a condição humana. Por outro lado, além da apologia, além da estratégia de sobrevivência, além da estratégia medalhônica para alcançar um prestígio social coisificado, existe também uma leitura fina dos ardis, da falta de profundidade, do conhecimento de verniz, do conhecimento estratégico, meramente ilustrativo, sem grande enraizamento e profundidade, daqueles que transformam o poder num clube restrito, num jogo de contatos com lógica clânica, para que o poder não possa sair de determinada alçada. E como a leitura do Príncipe de Maquiavel, essa grande obra que já recebeu resenha aqui no meu canal do YouTube, vocês podem chegar à resenha sobre o Príncipe de Maquiavel procurando essa resenha aqui na playlist Resenhas de Livros com Vassoler, né? Maquiavel dedica o Príncipe, né? Ele a Lorenzo de Medici, o todo-poderoso da Casa Medici de Florença. E o príncipe, tradicionalmente, configura lições de tomada e manutenção de poder justamente para o cume, a camarilha do poder, os poderosos, os aspirantes ao poder. Ocorre que, para além de uma lição inequivocamente voltada para os poderosos, o marxista italiano Antonio Gramsci, no início do século XX, portanto, há um século, fez uma leitura a contrapelo de Nicolau Maquiavel, dizendo que o príncipe poderia ser justamente um ensinamento para as camadas espoliadas da sociedade entenderem como se dão tradicional e historicamente as práticas de tomada e manutenção do poder por parte das classes dominantes, trazendo o príncipe como uma pedagogia do poder que poderia ensinar os dominados e as dominadas a se revoltarem, a se rebelarem. Então, em Machado de Assis, não se trata de falar em apologia ou crítica social. Não se trata apenas de uma estratégia de bem viver, ainda que coisificado, ou uma crítica inequívoca à sociedade e aos poderosos de então. Se trata, ao invés da conjunção alternativa ou, da conjunção aditiva e, apologia e crítica social. Essa ambiguidade machadiana que poderia fazer com que nós pensássemos que a loteria cruel e injusta do mundo gera esse tipo de sociedade iníqua, que é iníqua e desigual, e que a iniquidade e a desigualdade dessa sociedade, transmitidas geracionalmente, através das gerações, reforçam as características mais malévolas, mais, digamos, tétricas da condição humana. Nesse ciclo de crueldade, Machado de Assis traz à tona a percepção de preocupação, ainda que coisificada, ainda que projetando para o filho os anseios que o pai não pôde realizar e jogando nas costas do filho a responsabilidade sobre seu destino. Porque o pai chega a dizer: se eu tivesse tido essas indicações, teria me tornado o medalhão. Bom, ainda bem que não se tornou, porque pôde conhecer Luciano de Samosata, Voltaire e Swift e pôde colocar a vida para outros propósitos. Mas agora coloca sobre as costas do filho essa responsabilidade, de modo que se o filho no futuro não lograsse alcançar os méritos do medalhão, os méritos sumamente duvidosos do medalhão, a responsabilidade seria sua. Quero dizer a vocês, gente, para me aproximar do fim dessa resenha aqui, que a teoria do medalhão, esse grande conto, ficou mexendo comigo durante anos. Em 2016 eu resolvi escrever uma versão sobre a teoria do medalhão para a nossa época. Comecei a escrever esse diálogo monologado, esse monólogo dialogado entre pai e filho,
mas emperrei. Por quê? Porque não é possível, e isso me parece a crítica central que eu faria à literatura de Machado de Assis, não é possível que só a causticidade, que só a ironia, mesmo que com toda a sua ambiguidade, possa dar conta do sentimento do que é humano. Né? Me parece que Machado de Assis não traz à tona a polifonia da esperança, do amor, da solidariedade, da amizade, do sorriso em face do crepúsculo ou da aurora, do ímpeto da confiança. Ninguém aqui vai ser ingênuo ou ingênua para dizer que Machado de Assis não tem muita razão sobre como o ser humano vem se portando ao longo da história, sobre que a maldade e o egoísmo são partes tragicamente inequívocas de todas e todos nós. Mas não há apenas esses acordes no humano. Há também a amizade, a solidariedade, mesmo que muitas vezes apequenadas pelo devido de desigualdade e brutalidade do mundo. Mas eu quero dizer que conforme eu me projetava a escrever o diálogo entre pai e filho, eu percebia que outras vozes precisariam vir à tona. E foi então que, a partir de Teoria do Medalhão, eu escrevi o meu 5º livro, Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Um romance de formação em diálogos que, desde o preâmbulo, traz a figuração de maneira crítica de Teoria do Medalhão para, sabendo que existe ali um princípio de fazer uma leitura, mesmo que dura, digamos realista, do nosso contexto histórico e da condição humana, dá a dimensão de um pai e de um filho que querem aprender conjuntamente, de que querem transmitir valores uns aos outros com esperança, mesmo que com temor, mesmo que fazendo diagnósticos também duros sobre a condição humana, querendo sim transmitir aspectos de esperança. Denegar, digamos, o capítulo das negativas, que encerra o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Por que então Machado de Assis escreveu uma obra? O Machado de Assis escreveu a obra sabendo-se muito brilhante na literatura. Mas isso já é romper o niilismo, porque é exercer um ofício por amor, por vocação. Houve o legado de uma obra, houve o legado de um filho por parte de Machado de Assis, o legado de sua obra. Então, com esse sentimento de admiração por Machado de Assis, mas também de crítica ao seu pessimismo mais inequívoco, mesmo que comportando uma percepção profunda dos ardis de manutenção do poder por parte da elite dominante de então, foi com esse ímpeto que eu escrevi Metamorfoses em diálogo crítico com a Teoria do Medalhão, para trazer vozes outras na relação entre pai e filho. Então, quem tiver interesse em ler o meu 5º livro, depois de ter visto essa resenha sobre Teoria do Medalhão, pode adquirir o livro a partir do link que está aqui embaixo desse vídeo. Sempre deixo os links para os livros, meus 5 livros até agora publicados, na descrição de cada vídeo. Então, gente, é assim que eu vejo a Teoria do Medalhão como uma teoria sobre as estratégias coisificadas da dominação, num sentido de uma apologia daquilo que a realidade apresenta, que a sociedade coisificada apresenta, mas também com uma crítica profunda a esse modus operandi que poderia gerar aquele riso, a farta da superficialidade, mas também aquele riso de dor, por perceber o estado lamentável da concentração de poder e da falta de profundidade de uma época que só fez, digamos, recrudescer do movimento do século XIX até o século XXI, até a nossa época. Pessoal, se vocês gostaram da resenha sobre Teoria do Medalhão, do grande escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas.
Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista do canal, segundo sua possibilidade financeira, para apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!